Manhã de terça-feira, feriado, mais um dia importante para o Fluminense. E a gente vai falar mais sobre isso. Notícias sobre Marcelo, exatamente, Marcelo sendo notícia. Notícias sobre John Kennedy, notícias sobre John Arias e sobre terceiro uniforme. Beleza? Vamos embora, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, mas você já sabe disso. Sabe o que você tem certeza que você não sabe? Que esse vídeo aqui é patrocinado pelo 1xBet. O link tá no primeiro comentário. Se você clicar, você vai para uma bela casa de apostas que pode, sim, ser uma boa opção para você fazer o seu cadastro. Então, se cadastra, que é 2 segundos. Não, 2 não, mas 10 segundos. Agora 10 eu tenho certeza que é. Clica no primeiro link, faz o seu cadastro e lá você avalia. Não vou nem falar aqui se ela é boa ou se é ruim, não. Avalia lá, beleza? E vamos embora agora para as notícias. A primeira é sobre a terceira camisa. Matéria do portal Netflu, de que o Fluminense convocou, né, os seus conselheiros para poder votar a terceira camisa que vai ser lançada agora, ainda neste ano. O Conselho Deliberativo convocou, vai ser a primeira reunião presencial desde o início da pandemia, e eles vão primeiro ver a camisa, depois votar. Importante dizer que isso nada mais é do que uma simples formalidade, já que até a própria matéria informa isso, as peças, né, já foram aprovadas pelo Departamento de Marketing do Fluminense, já faz 5 meses, e o ok final vai ser dado nessa reunião do Conselho Deliberativo. Mas é importante destacar, até na matéria que até fala no final que é meramente protocolar, porque quem fabrica essas camisas, vai lembrar, o Departamento de Marketing já deu o ok há 5 meses atrás, ou seja, para lançar no final de outubro, esse ok foi dado em maio ainda estava na primeira fase da Libertadores, Roger Machado ainda era o treinador, era muita coisa diferente. Então assim, lá atrás ainda isso já foi dado ok, e obviamente essas produções, principalmente da Umbro, que tem vários times aqui no Brasil, elas são feitas com muita antecedência, a camisa já está sendo até, claro, sendo produzida, né? Então, nesse caso aí, é só mais um ok protocolar, e dificilmente, assim, também considerando, dificilmente o Fluminense daria ok pra uma camisa, se fosse uma camisa muito polêmica, não, o Fluminense vai fazer uma camisa preta, por exemplo, que é algo que daria uma certa polêmica. Aí você tem a reunião antes do Conselho Deliberativo pra aprovar. Provavelmente deve ser ali, chutando, tá? Uma camisa que deve ficar entre o verde, o grená, e talvez não acreditaria numa cor aleatória igual foi a azul, não. Mas enfim, só no chute mesmo. Então, provavelmente, apostaria até bem forte no grená ou no laranja, inclusive, relacionado a Umbro, tá? Ficaria nessa daí, é só uma reunião mais protocolar mesmo. Enfim, vamos pra próxima notícia, mas a reunião, só pra deixar claro, né? Eu falei que convocou a reunião e não falei a data, né? A reunião foi convocada para o dia 18 de outubro, é a próxima segunda-feira à noite. Ou seja, diria eu que ainda em outubro, talvez, será lançada essa camisa do Fluminense, né? Já que já vai ter peça até produzida lá em Laranjeiras. Enfim. Vamos embora para outra notícia. Outra notícia trata de escalação para amanhã contra o Corinthians. Notícia do Vitor Lessa, aqui, inclusive, ele é repórter da Rádio Globo, mas aqui no YouTube, inclusive, lá no canal dele, ele deu a notícia de que 2 jogadores impressionaram o Marcão no último sábado. Impressionaram assim, no sentido de Marcão ter olhado e falado, vou dar mais chances. Um deles se chama John, e o outro também. John Arias e John Kennedy. Sobre primeiro, John Arias. Entrou no segundo tempo. É importante reforçar que John Arias, até a fala ali do Vitor Lessa é de que ele encheu os olhos de Marcão, né? De que chamou a atenção demais e tal. O jogador pela entrada. Ele entrou muito bem ali contra o Fortaleza, né? Entrou sem fazer muita diferença, né? Não é que ele entrou mal, mas entrou sem fazer muita diferença. E com o Marcão, o John Arias ainda jogou muito pouco, né? Ele jogou, tô até conferindo aqui, 27 minutos contra o Red Bull, quando o Fluminense já estava ganhando a partida. Jogou 13 minutos contra o Cuiabá, ali naquela reta final. E tinha jogado 29 minutos contra o Atlético Mineiro no jogo lá do Mineirão, quando o Fluminense estava atrás no placar, buscando ali, quem sabe, um gol. Contra o Cuiabá, eu fui conferir aqui, ele entrou, o Fluminense tinha acabado de levar o gol de empate, né?
E contra o Juventude também entrou no minuto... aliás, contra o Juventude ele foi titular e contra o Bahia ele também foi titular. E contra o Atlético Mineiro jogou meio tempo. Ou seja, ele começa jogando muito com o Marcão, depois é relegado ele mais ao banco, até porque Caio Paulista voltou e não teve mais chances. Lembrando, a última partida de John Arias como titular, ele fez gol, né, contra o Juventude. Nos outros jogos, depois ele fica de fora de alguns jogos e volta contra o Atlético Mineiro e já volta no banco de reservas. É um jogador que, assim, até agora eu diria que é positivo que ele mostrou no Fluminense, apesar de uma certa irregularidade. Mas quando começou jogando desde o início, mostrou algum futebol contra o Bahia, contra o Juventude, enfim, não fez partidas ruins. Vale destacar, né, nesse meio tempo aí, entre o jogo contra o Juventude e o jogo contra o Atlético Mineiro, foi o período em que a avó dele faleceu. Por isso que ele sai do time fazendo um gol, volta, ainda muito naquela questão de tá bem, tá mal e etc, psicologicamente, mas parece ter atingido um bom futebol. Então John Arias deve ser titular na próxima quarta-feira. Sim, deve ser titular na próxima quarta-feira. O que deixa no ar, então? Quem sai? Sai Caio Paulista? Sai Luiz Henrique? Acho bem difícil sair Luiz Henrique, inclusive. Ou sai Caio Paulista, ou sai um dos volantes. Nonato Martinelli, né, um dos dois, ou Iago, também não acredito na saída de André. Então, assim, ou o Fluminense pode tirar, mas sendo fora de casa contra o Corinthians, acho que a trinca de volantes vai ser mantida e apostaria numa saída de Caio Paulista para a entrada de John Arias. Lembrando, Caio Paulista é quem tá jogando pela direita na maioria do tempo. Luiz Henrique jogando... Aliás, Caio Paulista jogando pela esquerda e Luiz Henrique jogando pela direita. Sendo que os dois preferem jogar pela direita e John Arias prefere jogar pela esquerda. Ou seja, esse Caio Paulista, nesse momento, estaria disputando a posição com o Luiz Henrique e pelo histórico recente, o Luiz Henrique realmente tem atuado melhor do que Caio. Acho que leva melhor nessa briga. Sobre John Kennedy, é importante destacar. John Kennedy, depois que ficou fora lá todo aquele tempo por Covid, mais de 3 meses, ele voltou, jogou alguns minutinhos ali com o Roger Machado no profissional, mas não teria muito tempo para recuperar a condição física no profissional. Por isso que Marcão mandou ele pro Sub-20. Ele vai pro Sub-20, Sub-23, fica jogando um tempo, volta a ser relacionado pro profissional, joga 12 minutinhos contra o Cuiabá e volta a jogar de fato pelo profissional agora contra o Atlético Goianiense, onde entrou 25 minutos e foi bem. Só que está nas mãos de Marcão, pelo visto, a presença dele no próximo jogo ou não. Isso porque o Vitor Lessa informou que estão pensando... como tem um jogo muito importante hoje, é bom, e por isso que é bom a gente ficar de olho, tá? É muito bom a gente ficar de olho no jogo do Sub-20 hoje. Por quê? É a última rodada da primeira fase do Sub-20, do Brasileirão do Sub-20. O Fluminense é 7º colocado, está nesse momento dentro da zona de classificação para a próxima fase, mas pode ser eliminado. O Fluminense está com a mesma pontuação que o Cruzeiro, que é 9º, e se o Cruzeiro passar, né, o Cruzeiro e o Internacional que estão atrás, o Vasco também está atrás e pode passar, o Fluminense está eliminado. O Fluminense joga contra o Grêmio hoje, 3h15, lá em Laranjeiras. Então, por que é importante, que eu tô repetindo aqui? Porque se John Kennedy for jogar essa partida, ele provavelmente não joga em São Paulo na quarta-feira. E pode ser que deem a preferência, o que seria uma burrice sem tamanho. O Sub-20 ter mais calendário é importante? Inclusive para jogadores como John Kennedy, que precisam ali, não vão jogar muito no profissional e tal. É importante, mas nada é mais importante do que o profissional. Eu já falei essa frase aqui, foi até mal interpretado. Eu não torço pro Fluminense Sub-20. Não quer dizer que eu torço contra, não. Eu tô falando que a minha torcida é pelo Fluminense. Fluminense tá no Sub-20? Torço a favor, óbvio. Mas a minha prioridade não é o Sub-20. A minha prioridade é o Fluminense Futebol Clube, time profissional de futebol. Essa é a minha prioridade de torcer. Então, Sub-20 ou profissional, vou sempre escolher o profissional. Marcão, caso queira utilizar o jogador, obviamente tem a premissa de pedir pra ele viajar. Ou seja, se Marcão deixar John Kennedy atuar, mesmo tendo gostado da atuação dele, e reconhecendo que se John Kennedy não vai pro banco, vai Abel Hernandes. Alguém que tá sendo preterido já há um bom tempo pro banco de reservas contra o Corinthians, é deixar e abrir mão de uma opção pro segundo tempo. E não custa lembrar aqui, antes de eu ir pro último assunto, que o Fluminense, quando tomou 5-0 do Corinthians, lá em janeiro, na segunda rodada do Brasileirão 2020, que foi disputado esse ano, né? A gente ganhou o Flamengo e depois foi tomar 5-0 do Corinthians. Naquela mesma semana, teve um assunto parecido. Era para jogo do Sub-23, alguns jogadores, se eu não tô enganado agora, eu não lembro exatamente quem eram os jogadores, acho que André, talvez, enfim. Alguns jogadores foram relacionados pro jogo do Sub-23 e não viajaram para São Paulo para enfrentar o Corinthians. O Fluminense tomou uma peia de 5-0
E mudou muita coisa na cabeça da galera. Espero que não cometam o mesmo erro 2 vezes. John Kennedy vai resolver o jogo em São Paulo? Muito provavelmente não. Mas os melhores têm que estar escolhidos. Não é porque ele não vai resolver o jogo, eu acredito que não vai resolver, mas enfim, tem qualidade para resolver, que já que ele não vai resolver, leva a qualquer um. Não repitam o mesmo erro. Sub-20 serve para quê? Para formar jogadores para o profissional. Se John Kennedy, o treinador, acha que ele tem qualidade para jogar no profissional, acabou o tempo dele no Sub-20. Não é a prioridade. E por último, Marcelo. Isso aqui é bem rápido, tá? Matéria do Netflu, no dia 11 de outubro, na segunda-feira, às 6h03, né, 6 horas da tarde. Fluminense, por hora, não tem projeto para repatriar Marcelo. Foi a matéria do Netflu. A torcida quer Marcelo de volta, mas o Netflu apurou que, por hora, não há nenhum projeto em andamento no Fluminense visando a contratação do lateral esquerdo. E aí, enfim, aí depois eles destacam ali sobre a história de Marcelo, ou seja, não há nenhum projeto para contratar Marcelo. Pouco depois, por volta das 9 horas da noite, 8 horas da noite, saiu na Rádio Melão, do Saudações Tricolores, a notícia que foi postada aqui pelo Edu Marques, no site que eu tô vendo, com o título: Flu e Marcelo já conversaram sobre o retorno. E aí a matéria diz que, há cerca de um mês, o Fluminense entrou em contato com os empresários de Marcelo para saber se Marcelo teria interesse de voltar para o Fluminense em 2022. Por quê? O staff do atleta, ali, os empresários, disseram que esse tipo de proposta Marcelo só vai ouvir no ano que vem. Só ouve no ano que vem, quando tiver a 6 meses do término de contrato dele. Ou seja, na matéria que está dizendo que a ideia do Fluminense é conseguir repatriar tanto o Thiago Silva quanto o Marcelo, jogaram juntos lá atrás em 2022. Então assim, fica o contraditório aí. Um falou que o Fluminense não tem projeto, o outro falou que o Fluminense já conversou com o Marcelo e não tem um projeto hoje ali firmado, porque a ideia é repatriar no ano que vem. Ou seja, existe um projeto, a ideia é um projeto, né? Para repatriar os dois em 2022. Aí é com vocês, são 2 informações conflitantes. E nesse caso aqui eu nem faço juízo de valor, tá? Porque pra mim é tão claro assim que o Marcelo não vem. Enfim, acho que não vem. Mas, então, fica aí para suas decisões. É isso. Já clicou no link da 1xBet que tá no primeiro comentário? Se você, safadinho, e adiantou lá no início, tá ouvindo aqui agora. Clica e dá essa moral aqui pro Raiz Tricolor. Feriado aí, aproveite seu feriado. Até a próxima. Valeu!